Você acha que já viu de tudo no futebol brasileiro? Então segura, porque o que aconteceu em Fortaleza e Vasco pode ser muito maior do que parece. Algo estranho aconteceu naquela partida, e quanto mais a gente analisa os detalhes, mais tudo parece uma trama armada contra o gigante da colina. Fica comigo até o final porque tem uma bomba que ninguém está comentando, e ela pode mudar completamente a forma como você vê o que rolou no Castelão. O jogo começou quente, com o Vasco entrando em campo determinado a mostrar força e deixar claro que o time vinha em evolução. A torcida estava empolgada, o clima era de confiança. Mas bastaram poucos minutos para algo começar a sair do controle. Faltas duvidosas, cartões estranhos e uma arbitragem que parecia mais interessada em parar o jogo do que deixá-lo fluir. O Vasco tentava jogar, o Fortaleza aproveitava os espaços e a cada lance polêmico, a paciência vascaína era testada. No segundo tempo, o caos tomou conta. Os jogadores do Vasco reclamando, confusão generalizada e expulsões que ninguém entendeu. O árbitro, depois da partida, relatou tudo em súmula. Disse que houve tumulto, empurrões, xingamentos e até ameaças verbais. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que estamos vendo uma narrativa criada para justificar o injustificável? Porque, curiosamente, essa não foi uma partida qualquer. O Vasco vinha de uma sequência em que a arbitragem já havia sido questionada e o clube tentava se reerguer no Brasileirão. Justo agora, quando o time mostrava a reação, acontece um jogo cercado de polêmicas, com expulsões decisivas e um resultado que favorece exatamente quem? O Fortaleza. Um time que, por coincidência ou não, tem tido partidas tranquilas quando enfrenta os clubes cariocas, especialmente quando há pressão de bastidores. Mas o que mais chama a atenção é o relatório do árbitro. Ele afirma que a confusão começou por excesso de reclamações e atitudes antidesportivas do Vasco, mas em nenhum momento cita a provocação anterior, empurrões de adversários ou a falta de controle da arbitragem no início da confusão. O documento soa limpo demais, certinho demais. E quem conhece os bastidores sabe. Quando a súmula sai milimetricamente equilibrada, é porque tem coisa sendo abafada. E tem outro detalhe que pouca gente percebeu. O árbitro escalado para esse jogo, segundo informações públicas, já havia apitado outras partidas recentes do Fortaleza e em nenhuma delas o time cearense saiu prejudicado. Pelo contrário, em todas as decisões duvidosas caíram para o lado do adversário. Agora me responde, isso é coincidência ou padrão? Nos bastidores de São Januário, a revolta foi enorme. Dirigentes e membros da comissão técnica disseram que sentiram algo estranho no ar antes mesmo da bola rolar. A segurança reforçada, a postura do quarto árbitro e até a comunicação com o VAR, que parecia hesitar em revisar lances claros, deixaram um clima tenso. É como se o destino do jogo já tivesse sido decidido antes do apito inicial. E o mais grave, o relatório do árbitro tenta pintar o Vasco como vilão. Como se o time tivesse provocado caos, como se a confusão tivesse sido gratuita. Mas quem viu o jogo, quem estava ali, sabe que o estopim veio de uma sequência de erros que tiveriam qualquer jogador sério. Um pênalti não marcado, um cartão amarelo mal aplicado e uma expulsão que mudou completamente o rumo da partida. O torcedor vascaíno não tem razão de desconfiar, porque não é a primeira vez que o Vasco é tratado com dois pesos e duas medidas. Quantas vezes a gente já viu outros clubes, inclusive do eixo Rio-São Paulo, reclamarem da arbitragem e serem ouvidos? Mas quando é o Vasco, as queixas viram choradeira. Enquanto isso, rodada após rodada, decisões polêmicas vão minando a moral e a confiança do elenco. Mas talvez o ponto mais suspeito esteja na comunicação entre o árbitro de campo e o VAR. Segundo informações apuradas por fontes ligadas à transmissão, houve um momento de silêncio incomum no canal de áudio, justamente quando o lance mais polêmico aconteceu. Foram quase 30 segundos de resposta, 30 segundos de vazio, em que ninguém sabe o que foi dito, o que foi cortado ou o que foi ignorado. E se esses 30 segundos guardam a verdade que ninguém quer que venha à tona? O Vasco já demonstrou interesse em pedir as gravações oficiais. E o detalhe curioso é que até o fechamento dessa história, a CBF ainda não liberou o áudio completo, apenas trechos cuidadosamente escolhidos. E você sabe o que isso significa, né? Quando o torcedor não tem acesso à verdade inteira, é porque tem gente com medo do que vai aparecer. Mas o buraco pode ser ainda mais fundo. Existem rumores, e aqui entra a parte que ninguém quer confirmar oficialmente, de que houve pressão de fora.
Gente importante de federação e até de clubes rivais teria feito contato nos bastidores pedindo uma arbitragem firme para dar um recado ao Vasco. O motivo? O clube incomodou. Incomodou porque começou a crescer, a se estruturar e a falar alto de novo. E para muita gente poderosa, um Vasco forte significa menos espaço, menos influência, menos controle. E errei que a teoria da conspiração ganha corpo, porque quando um clube começa a reagir, mas misteriosamente esbarra sempre nas mesmas forças invisíveis, é impossível não desconfiar. A expulsão de jogadores chaves, o descontrole provocado por cartões incoerentes e o roteiro idêntico em diferentes rodadas, tudo parece parte de um enredo. Um enredo planejado para desestabilizar o Vasco, dentro e fora de campo. Mas calma, porque a bomba que eu prometi está chegando. Você lembra do árbitro? Pois é. Sabe quem era o observador da partida? Aquele que avalia o desempenho da equipe de arbitragem. Um nome que já foi citado em polêmicas antigas envolvendo outro clube carioca, o Flamengo. Sim, o mesmo clube que nas últimas semanas tem aparecido ligado a todo tipo de bastidor estranho, inclusive aquele episódio da fala do BAP. Agora me diz, coincidência ou padrão repetido? Talvez seja por isso que a CBF ainda não se pronunciou de forma contundente, porque mexer nesse vespeiro significa expor algo muito maior do que um simples erro de apito. E agora, com tudo isso em mente, eu te pergunto, será que o Vasco perdeu esse jogo apenas dentro de campo, ou será que já entrou derrotado antes mesmo de pisar no camado? O torcedor vascaíno merece respostas. E uma coisa é certa, se essa história vier à tona por completo, vai ter muita gente grande tremenda nos bastidores. Porque quando o gigante da colina acorda, ninguém segura. E essa verdade, mais cedo ou mais tarde, vai explodir.